Queridos amigos, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e que sejamos dignos de estarmos aqui neste momento. Bem, para quem assiste novamente a página lá do Facebook, estava do Sermão da Montanha, mas ele é tão intenso, tão grandioso, que nós preferimos fazer uma reflexão só na introdução do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, né? Então, nós, ainda agora há pouco eu falei que no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, Jesus é introduzido na iniciação através do seu batismo. No capítulo 4, ele começa todo o seu processo missionário do Pai Eterno. E no capítulo 5, 6 e 7, ele vai resumir toda a lei revelada lá atrás pelos outros grandes missionários, particularmente Moisés. E nós vamos ater aqui só a essas bem-aventuranças, que é uma introdução para aqueles que começam a caminhar rumo ao reino dos céus. Então aqui nós temos essas bem-aventuranças. Se nós tivéssemos que dar, se fosse possível resumir o Sermão do Monte, deixa eu botar aqui para nossa irmã ir acompanhando aqui. Não, fica melhor, eu acompanho aqui. Se fosse possível resumir o Sermão do Monte em uma única frase, essa frase seria mais ou menos assim, que a gente tenta expressar, mas é quase impossível a gente resumir, Então seria: como viver feliz, pleno de sabedoria e discernimento, desapegado deste mundo, ainda estando nesse mundo. Não, a primeira coisa que a gente pode viver aqui, observe, é sabedoria e discernimento, porque todos nós buscamos esta felicidade. Todos nós buscamos uma perfeição que está dentro de nós como potência, na forma, como diz o Cristo, o Deus dentro de nós. Então esse seria, numa frase a gente poderia resolver toda a síntese daquele sermão que nos trouxe, quer dizer, como viver feliz, pleno de sabedoria e discernimento nesse mundo, que assim viveram os grandes santos da igreja, e aqueles que nós mesmos os veneramos ou consideramos como aqueles orientadores do mundo, o nosso Chico Xavier, Francisco de Assis. Então eles viveram uma vida feliz, pleno de sabedoria e discernimento, e com total apego desse mundo. Então eles viveram, em essência, o sermão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Então, por isso que é chamado de o Sermão do Monte. Claro que algumas traduções colocam uma montanha, mas era um monte, um pequeno acesso, uma elevação, onde Jesus pudesse se comunicar com aquela multidão de pessoas. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então essa é a nossa primeira bem-aventurança, quer dizer, é a introdução daqueles ensinamentos para aqueles que estavam naquele momento ali, absorvendo no santuário íntimo da alma a iluminação do Cristo. Vamos então começar a fazer um processo de reflexão sobre o que são os humildes, o que significa ser humilde. Então, humildade é a virtude que dá sentimento de fraqueza em relação a esse mundo. É uma pessoa modesta, uma pessoa simples, que não é pretensiosa, que não se valoriza nem é vaidosa. Então, é uma pessoa que tem uma vida simples, uma vida que aparentemente não tem nenhum valor
as coisas materiais da vida, não tem as grandes aspirações pelas coisas em que ela se gratifique com os sentidos materiais. O sentimento de orgulho que Jesus está colocando tem de humildade, tem uma oposição em relação ao orgulho. Então, no sentido mais profundo, observe, lá em Isaías, pegamos esse texto lá que diz: Deus reanima o espírito dos humildes. E naquela manifestação do espírito da divindade que está vindo através de Isaías, ele diz: habito com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Então, toda a manifestação da lei, para você compreender, ela já vem embasada naquele sentido de humildade. A pessoa humilde não é necessariamente pobre, ela não se deprecia, ela não se acovarda, não esconde seu talento. Se reconhece carente na esfera do espírito, por não possuir riquezas e dons espirituais, e entrega humildemente suas carências a Deus. Então observe que necessariamente não é uma pessoa pobre. Você pode trabalhar a riqueza, porque a riqueza é necessária como um instrumento da evolução da vida. Ela é um instrumento para você levar a evolução através da matéria, fazendo com que todos os recursos materiais que demandam dinheiro sejam construídos. Mas por outro lado, você não se apega a isso. Você não se acovarda, quer dizer, uma pessoa humilde. Ainda há pouco eu falei no nosso estudo daquela reflexão, quer dizer, Jesus era uma das que foi aqui, que teve uma das humildades mais profundas. Ele demonstra isso logo após aquela ceia que ele faz com os discípulos, se despede do manto, né, retira aquele manto que representava a sua autoridade, a sua realeza, e se cinge com uma roupa simples e vai lavar os pés dos discípulos. Para ele fazer aquilo, ele tinha que se ajoelhar perante os discípulos que estavam ali, ensinando a eles esse sentido de humildade, a se curvar perante do próximo, não se curvar perante aquele corpo físico que está ali, mas perante a divindade de um Deus imanente que está ainda morto, amortecido naquela alma que está presente em todos nós que somos viventes aqui. Então, a bem-aventurança, essa primeira bem-aventurança, ela coloca nessa contraposição essas que a gente pode dizer que são as duas virtudes. Uma virtude daqueles que está se preparando para o reino dos céus e uma virtude daquele que está mergulhado no mundo material. Então, a pessoa orgulhosa, ela é cheia de si mesma, é autossuficiente, julga saber tudo, não aceita ajuda, não dá o braço a torcer, quer dizer, não volta atrás nas suas decisões, se imagina sempre com razão e não se reconhece com erros, vive presa em si mesmo e dá muito valor aos bens materiais. Então é uma pessoa que na vida cotidiana ela está em oposição ao humilde. O humilde já se desprovém de tudo isso. Ele já pelo seu sentido de humildade, ele já compreende o outro, já não reage para determinadas coisas, porque de tantas e tantas vezes que ele reagiu, numa outra vida como orgulhoso, ele está agora numa vida de simplicidade, procurando se desapegar de todas as coisas, e vem já no processo de constrangimento da sua pobreza material. A esse que desperta uma fé profunda na divindade.
A segunda bem-aventurança, Jesus nos diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Qual é o sentido desse choro aqui? Aqui chorar é entristecer-se no íntimo por causa das nossas próprias fraquezas, quando nos medimos com o padrão divino de justiça e bondade. Se nós formos fazer uma reflexão, qual é o meu padrão da minha vida agora em relação àqueles que seguiram Cristo, em relação aos padrões da divindade. E aí nós vamos começar o choro que denota a nossa condição de impotência frente às questões íntimas e espirituais difíceis. Após reconhecer a condição de miserabilidade espiritual, a nossa reação como ser humano é o choro. Comparemos nossa vida espiritual com a vida de grandes espíritos. É só emoção e choro. Comparemos a nossa vida com a vida do nosso orientador, que viveu o Evangelho na doutrina espírita, que foi Francisco Cândido Xavier. Até o nome dele, né, já é um Cândido. Quanta distância nós estamos dele, naquela sua atitude de desapego total da vida, de viver simplesmente com uma cama simples, de não ter nada, de estar nessa unificação com o Evangelho, que mesmo seus detratores, daqueles que o consideravam inimigo da igreja oficial, ele não reclamava e nem reagia, porque o sentido de humildade dele já estava alicerçado na sua vida espiritual. E toda a vida dele foi uma vida de doação, uma vida comprometida com o Evangelho, comprometida com o Cristo, de total desapego pelas coisas materiais. Então, quando a gente vai, quer dizer, a narração daquelas pessoas que chegavam perto dele e via aquela santidade naquele espírito, chorava. Como fazem muitos católicos quando se aproxima de uma grande liderança, de um Papa que vive realmente o compromisso profundo do Evangelho cristão, porque compreende que ele é um grande missionário do Cristo. Claro que ao longo da história nós vamos ter grandes lideranças da igreja totalmente invertidas, mas o mundo está caminhando, está evoluindo. Então, toda vez que nós vamos medir o nosso nível de evolução espiritual com o nível de um santo, de um São Francisco, de uma Madre Teresa, que abraçava os leprosos, e que a vida dela, quando ela começou assim se comprometer, porque ela desde pequenina já tinha aquele compromisso com a mensagem do Cristo, quando ela abraçou uma instituição, mas ela não queria se isolar naquela instituição, porque essas instituições já eram seculares. A pessoa se isolar e numa forma egoísta vai ser a noiva do Cristo, vai ser aquele que vai caminhar com Cristo isolado do mundo, quando o Evangelho diz que você tem que amar o próximo. Madre Teresa então arranjou um jeito com o padre que tomava conta da instituição, conversando com ele de sair à noite. Era a única que era permitida sair do convento para abraçar aqueles doentes de rua. Até que ela teve a permissão do bispo, né? Trabalhou para tirar aquele peso da consciência do padre que estava ali. Até que com muito esforço ela chegou ao Papa. Olha, isso depois de muitos anos, de muito trabalho. E criou a sua própria instituição, que é uma instituição onde ninguém fica preso, enclausurado, mas vai para a rua abraçar o próximo, os doentes, os aflitos, os desamparados. Então, quando a gente se compara com esses grandes seres,
a nossa vida é só o quê? De choro, né? E a gente se emociona com a história deles. Comparemos com Jesus. O que sentimos? Tristeza, impotência. Choramos por nossas grandes imperfeições. Esse é o choro da nossa pequenez, o choro do arrependimento, da nossa fraqueza diante de Deus. A gente imagina sempre um Cristo no reino dos céus, um Cristo distante, mas Ele está dentro da gente, unificado com o Pai, com Deus. É um Cristo também imanente em nós. Mas a nossa razão, nosso aprisionamento ao mundo faz com que a gente crie barreiras num confinamento ou numa redoma de não recebermos essa compreensão. Chorar com os que sofrem misérias é o choro da compaixão com o próximo. É desenvolver sentimento em sintonia com o sentimento do outro. É o afligir-se do espírito por causa da dor do outro. Quando se ajuda pessoas carentes e necessitadas e se observa ali a profunda penúria dessas pessoas e dá vontade de chorar, é que a sensibilidade percebe a grande justiça deste mundo. O trabalho para evitar a imoralidade e a crueldade prevalecentes no mundo é o choro contido dos que serão consolados pela ação do trabalho justo. Eu lembro que uma das vezes, nos 20 anos que eu estive com o professor José Amaral, que foi o meu grande instrutor espiritual aqui, nós fomos visitar uma favela chamada Inferno Verde. Não sei se vocês conhecem, uma pequena favela. Gente, ele já entrava ali com a maior facilidade, ele entrava, todo mundo já dizia, ô professor querido, ele já era, né, porque ele já trabalhava com toda aquela... Quando eu entrei ali, gente, foi uma sensação de fraqueza e de impotência daquelas pessoas que viviam ali, naqueles becos. Tinha uns que eram o tamanho do compartimento 2x3, só dava para uma camazinha de chão colocada no chão para ele dormir ali. E o nome daquela localidade era Favela do Inferno. Então aquilo dá uma sensação de impotência que a gente tem para resolver esses problemas. Quando a gente compreende a injustiça que envolve o mundo ainda com essas pessoas. A terceira bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso é aquele que tem temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, meigo e delicado, que está em harmonia consigo mesmo e com o mundo. E observe que essas bem-aventuranças elas vão tendo níveis cumulativos. Você tem que se transformar, e Kardec diz que a primeira ação nossa é a transformação moral, compreender o senso de justiça. Para a gente primeiro se tornar uma pessoa que a gente vai evoluindo aos poucos. Então essas bem-aventuranças, essa introdução, elas são quase que cumulativas, né? Porque quem já é manso é uma pessoa humilde, é uma pessoa que já chora pela miserabilidade dela, pessoa submissa a Deus, que resiste à sua própria vontade, seguindo a vontade de Deus. Então, a terceira bem-aventurança, o manso, não consiste só na conduta exterior da pessoa. Manso é uma entretecida graça da alma, e cujas atitudes são primeiramente para com Deus. É o temperamento de espírito no qual se aceita seus procedimentos conosco como bons, sem disputa ou resistência, sendo em primeiro lugar uma mansidão perante Deus. Também o é diante dos homens, sejam bons ou maus. Essa é uma frase que eu tirei do dicionário Weiner, né? Que William Weiner foi um grande teólogo, ele e mais alguns amigos, que no século XIX foram grandes exegetas da interpretação dos livros sagrados,
e criaram a forma, quer dizer, que é uma espécie de um cânon, onde todo o cristianismo consulta, tanto da formação dos padres como da formação dos pastores. É um grande livro, isso daí está lá na página 771. Todas umas orientações, é um livro eminentemente técnico de estudo da história sagrada. E uma grande maioria desses textos também, que eu tiro da internet, vai fazendo adaptação. Na realidade, eu pego um texto, às vezes, da internet, mas mudo tudo, a gente pega, às vezes, como um processo de inspiração para construir um texto. A quarta bem-aventurança diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa quarta bem-aventurança é uma das exigências mais importantes do Sermão do Monte, para aqueles de nós que queremos nos transformar. É a condição fundamental para uma transformação moral. É ter fome e sede de justiça. A fome que o cristão deve ter das coisas de Deus é substituída pela fome do mundo, pelo engano das riquezas, pelas ambições por coisas materiais, pelas gratificações do mundo, não conservando-se em Cristo. Então, a nossa fome pelo apego das coisas materiais, observe que uma das grandes fomes que nós temos é pela instrução. Cada um de nós ansia pelo conhecimento, por querer estudar. É um ansiamento do Espírito pelo conhecimento das coisas. Mas esse conhecimento dado pela escola, pelas academias, são todos eles fundamentados na vida material. E aí todo esse conhecimento se volta para o ter, para o acumular, para a construção da vida no mundo da matéria. Como deveria ser uma construção, um despertamento para a construção da vida no espírito. Porque tudo que nós temos aqui, gente, para as nossas necessidades, é dado gratuitamente para nós. As frutas e os alimentos são dados pelas árvores. E nós, no sentido profundo da nossa alimentação, só precisamos dessas frutas e dessa alimentação. Não precisamos matar os animais para nos alimentarmos, porque eles já estão no processo também da evolução mais profunda. E Jesus então vai nos dizer lá no próprio Sermão da Montanha: porque vos digo que, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Porque a justiça deles também era uma justiça pelo quê? Voltada para o mundo material. Era uma justiça imediata. Então é por isso que essa quarta bem-aventurança é o nosso despertamento para o sentido de justiça que deveremos começar a colocar em prática no mundo. Porque a justiça é a primeira manifestação da divindade para nós. Aquele Deus que se manifesta lá em Moisés é um Deus de justiça, é um Deus justo. Mas no mundo de força, a justiça tinha que ser exercida pela força, como ainda é no nosso mundo. Daí os constrangimentos das polícias, dos exércitos, das aeronáuticas, das armas. Porque ainda o mundo funciona dessa maneira. O mundo da força. O mundo que a justiça é implantada à força. E não pela consciência de compreender e seguir a lei de Deus. A quinta bem-aventurança, ela já trabalha com os misericordiosos. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são compassivos com os sofredores, trabalham para minorar os sofrimentos alheios, conduzem os sofredores a Deus por meio do trabalho evangélico. Então, quer dizer, quem já é misericordioso é humilde, é manso, já chorou
e chora mais, não chora mais pelas suas dores, chora pela dor do próximo. Então é aquele que depois de um dia de trabalho abandona as novelas, abandona o seu prazer de estar em casa com os familiares e faz a sua própria sopa, faz o seu café com pão e leva para alimentar os moradores de rua. Leva uma fruta, leva uma prece para alimentar os que estão acamados nos hospitais, nos asilos. Esses já são os misericordiosos. Porque eles não trabalham mais para o acúmulo das coisas materiais, trabalham pelo bem do próximo. Já despertaram em si o sentido de humildade, da compaixão. E estão começando a entrar, ou já estão trabalhando na quinta bem-aventurança. A sexta bem-aventurança já é o sentido de pureza na nossa vida. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E olha que Jesus nos diz no Evangelho: ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho unigênito. Olha o sentido de elevação. Porque para a gente ver a Deus, nós não vamos ver com os olhos da matéria, nem com os olhos energéticos, mas com os olhos do Espírito, que está dentro de nós como essência divina, como luz divina. E o Cristo tinha plena compreensão da divindade do Cristo com ele, tanto que ele vai dizer que eu e o Pai somos um. Então essa compreensão. Então os puros de coração são os livres deste mundo que se tornaram puros espíritos. Buscam a mesma atitude crística com Deus e seus corações, mente, vontade e sentimento estão em harmonia, unificados com Deus. Com pureza de coração, eles são então merecedores de ver a Deus. Pela pureza de todos os atos que já cumpriram nas 5 bem-aventuranças. Nessa introdução. Então observe que nessa introdução do Sermão da Montanha, Jesus nos traça a vida, os sofrimentos, as aflições daqueles que já compreenderam a lei e o seguiram. A 7ª bem-aventurança já são com os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Pacificadores são aqueles que se reconciliam interiormente com Deus, mediante os sacrifícios que fazem por terem compreendido a lei de Deus. Lutam e se esforçam, mediante seu testemunho e sua vida, para ajudarem outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. Na 8ª bem-aventurança, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ainda hoje, gente, observe o constrangimento de muitos daqueles que querem se conduzir na 8ª bem-aventurança, desses que sofrem por começar a despertar em si essa bem-aventurança. Observe que cada um de nós, se de repente resolvêssemos trabalhar com os moradores de rua, daquele pobre esfarrapado, na porta de uma loja, na porta de uma igreja, onde quer que seja, se você sentasse com ele ali e conversasse, seria mal visto pela sociedade. Mas o que aquela pessoa está fazendo ali, conversando com aquele mendigo? Na realidade, ele está em sintonia com aquela alma que está passando por todo aquele processo de constrangimento da aprendizagem da humildade, para que numa outra vida ele já venha mais harmonizado com a lei de Deus. Porque o mendigo, gente, toda vez que você joga uma moeda para ele lá, toda vez que você se curva para dar alguma coisa, em relação a ele,
é uma ofensa. Porque ele vem tão desprovido de tudo. Numa das mensagens espirituais que tem sobre tantos e tantos desses seres, tinha uma em que o Espírito narra que tinha um mendigo na porta da grande universidade de Coimbra, em Portugal. E ele, maltrapilho, às vezes era afastado de lá, era jogado. As autoridades da universidade mandavam retirar de lá, porque às vezes ele era até fedia com aquelas roupas, tinha um mau cheiro, com aquelas roupas que não tomava banho. E ele ficava ali na porta, olhando para aquela universidade, ficava a vida toda ali e vivia das esmolas que aquelas pessoas davam para ele ali. Numa outra vida, ele foi reitor daquela universidade. Uma pessoa orgulhosa, poderosa, rica, e que usou a razão de uma forma inadequada. E nessa vida ali ele estava então aprendendo a lição de humildade. Assim como naquela outra vida ele maltratava as pessoas na forma orgulhosa, ele estava sendo maltratado naquela reencarnação para aprender a lição da humildade. Então essa é a grande compreensão da lei, no sentido mais profundo de ação e reação. Então, os que procuram viver a risco o Evangelho, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Os que conservam as virtudes dos padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, e que se recusam a transigir com a presente sociedade cheia de erros e defeitos, sofrerão constrangimento, rejeições e críticas. O mundo lhes moverá a perseguição e oposição. Ainda hoje, se de repente um jovem, com o sentido profundo da lei, trazida de muitas reencarnações, resolvesse abandonar a família para viver o Evangelho, para ler todo o entardecer, todo o amanhecer, trechos da Bíblia, trechos do Evangelho para os moradores de rua, essa atitude seria condenada pelos pais. Mas eu tenho uma empresa, eu tenho um consultório, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você que vai administrar isso. Não se junte com essas pessoas. Mas ele está fazendo a escolha dele naquele momento. Então você vai começar a sofrer oposição até dos familiares, dos professores e da sociedade em geral, porque você quer viver uma vida evangélica. Sofrerá esses constrangimentos. O Sermão do Monte, então, tem a síntese da lei aqui, que a gente não vai se ater, né, porque senão nós vamos passar do nosso horário. Mas tem todos eles, desde o capítulo 5 até o 7, tem todas as orientações que nós devemos fazer na nossa vida. Todos, a nossa maneira de nos comportar como luz do mundo, como sal dando sabor, no cumprimento da lei, enfim, toda a harmonia do Evangelho, das leis, nessas 21 aqui que eu consegui relacionar, mas tem muitas outras, sobre como deveríamos fazer. Então, nesses 5 capítulos do Evangelho, o 5, 6 e o 7, está toda a restrição da lei. Uma casa, quer dizer, o 21, o construtor de casas ou da morada na casa do Pai, né? Daquele insensato que constrói a casa na areia, e daquele sábio que constrói uma casa na firmeza, a rocha representando o que? A firmeza do Espírito na jornada da vida iluminativa na casa do Pai. Constrói uma casa definitiva para ele, e não uma casa que se desmorona tudo, a partir do próprio corpo que se desmorona quando ele vai embora daqui, deixando tudo. Mas em contraposição a isso, todos nós somos merecedores da bem-aventurança. E aqui eu vou te pegar agora um texto do livro A Lei de Deus, do professor Pietro Baldi, e mostrando como cada um de nós, ainda sendo orgulhosos, vaidosos, intolerantes, incompreensivos, vamos ser bem-aventurados. Então, vamos fazer numa forma de oração a nossa transformação moral.
Bem-aventurado, Senhor, os soberbos por humilharem o próximo, porque eles sofrerão tantas humilhações até aprenderem e praticarem a lição de humildade, e assim deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que gozam demais, só pensando em si e para além dos limites razoáveis, porque sofrerão necessidade e abandonos, até aprender a regra da justa medida e do amor ao próximo, e então serão consolados. Bem-aventurados os prepotentes, os ferozes, os guerreiros, porque tanto serão esmagados pela prepotência e ferocidade e agressão dos outros, que se tornarão mansos, e então herdarão a terra. Bem-aventurados os que sustentam e praticam a injustiça, porque tantas injustiças terão de receber, que compreenderão a dureza de estar submetidos a injustiças, e então, por terem aprendido à sua custa a missionar a divina justiça, desta serão fartos. Bem-aventurados os desapiedados, porque não encontrarão misericórdia, e por demais a invocarem para si, sem a recebê-la, compreenderão a necessidade da bondade e do perdão, e praticando-as, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os impuros de coração, porque ficarão tão submersos na ignorância e na maldade, com os consequentes erros e dores, que entenderão e praticarão a lei, e então, purificados, verão a Deus. Bem-aventurados os que gostam de brigas e de disputas, porque pelo fato de não conseguirem encontrar a paz, almejá-la-ão e a procurá-la-ão em toda parte, até que se tornarão pacificadores, e então serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que perseguem com injustiça os justos, porque tanto serão perseguidos pela sua própria injustiça, que aprenderão a ser justos, e então deles será o reino dos céus. Assim, Senhor, todos os que ainda caminham ignorando e se rebelando contra a vossa lei, compreenderão seus erros, e pelos sofrimentos que os aguardas, aprenderão a lição da obediência, pela qual, Senhor, se alegrarão e exultarão, porque receberão um grande galardão nos céus. Que vossos verdadeiros discípulos se multipliquem por toda parte, e que eles sejam sal da terra, dando sabor e significado à vida na construção da felicidade plena, Senhor. Que eles sejam a luz do mundo, orientando e iluminando os corações na edificação das cidades interiores do Espírito Eterno, onde a candeia luminosa, sob os cuidados do velador consciente, nunca apaga e dá a luz a todos que estão na casa do Pai. E assim, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui neste momento, trazendo a vossa mensagem para esses corações que aqui nos encontramos. Que a paz seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.